Quando uma jovem mãe desesperada bate na porta de um fazendeiro solitário, ela está procurando abrigo menos, mas o que ela acha que poderia ser a família que nunca teve. Mas assim que a cura começa, o perigo do passado ameaça destruir tudo. Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. O sol estava se pondo sobre o Maple Hollow Farm, lançando longas sombras nos campos. Jacob Hayes enxugou o suor da testa quando terminou de alimentar o último de seus bezerros. Aos 30 anos, ele havia se estabelecido em uma rotina tranquila e solitária. A fazenda que já havia sido cheia de risadas e o amor estava agora, exceto pelo ocasional mu de uma vaca ou o farfalhar do vento através dos campos de milho. Jacob jogou o balde de alimentação vazio de lado e jogou uma toalha por cima do ombro. Sua camisa de flanela estava manchada com o trabalho do dia e seus jeans estavam cobertos de terra, mas ele não se importava. O trabalho manteve as mãos ocupadas e sua mente divagando para lugares dolorosos demais para se visitar. Outro dia feito, ele murmurou para si mesmo enquanto caminhava em direção à fazenda. Era uma linda casa de 2 andares com uma varanda envolvente que seu avô havia construído com as próprias mãos. Agora estava apenas Jacob sacudindo por dentro. Com muitos quartos vazios e muitas lembranças, ele estava prestes a entrar quando ouviu o som de pneus em cascalho. Os eram raros em Maple Hollow, especialmente nesta hora. Jacob virou-se para ver um Sedan subindo a garagem. O motor fazendo um barulho preocupante antes de finalmente morrer a cerca de 6 metros da varanda da frente. Por um momento, nada aconteceu. Então a porta do motorista se abriu e uma jovem saiu. Mesmo à distância, Jacob podia ver a exaustão em seus movimentos. Ela voltou ao carro e puxou o que parecia um pequeno pacote embrulhado em um cobertor. Uma bolsa de fraldas estava pendurada por cima do ombro. Jacob ficou congelado na varanda, observando a mulher se aproximar. Suas roupas estavam atingidas, seus cabelos escuros puxados para trás em um rabo de cavalo bagunçado. Mas foram os olhos dela que chamaram sua atenção. Eles mantiveram uma mistura de desespero e determinação que fizeram seu coração doer. Com licença, disse ela, sua voz mal acima de um sussurro. Você é Jacob Hayes? Jacob assentiu, dando um passo à frente. Sou eu. Posso ajudá-lo? A mulher agarrou o pacote, que Jacob agora percebeu que era um bebê adormecido menos mais apertado no peito. Meu nome é Rosa Santiago. Meu carro quebrou cerca de 10 quilômetros de volta. Eu andei pelo resto do caminho. Meu telefone está morto. E eu? Ela hesitou, como se pesasse quanto revelar. Alguém me disse que se eu precisasse de bondade real, eu deveria encontrar Jacob Hayes. A testa de Jacob franziu. Ele não podia imaginar quem teria enviado essa mulher para ele. Desde que perdeu a esposa há 3 anos, ele se manteve em si, mal interagindo com alguém além do necessário para administrar a fazenda. Você tem um lugar. Rosa continuou, sua voz rachando um pouco. Apenas por uma noite. Meu bebê, eu posso te pagar uma coisa. Não tenho muito, mas... Entre Jacob interrompeu, afastando-se para dar espaço para ela passar. Tá ficando frio aqui. Não é bom para o pequeno. O alívio lavou o rosto de Rosa, mas Jacob podia ver a cautela em seus olhos. Ela hesitou por um momento antes de pisar na varanda. Obrigado, ela sussurrou. Há uma casa inteira esperando por vocês dois, disse Jacob simplesmente. O calor da fazenda os envolveu quando eles entraram. Jacob levou Rosa à cozinha, onde os restos de seu jantar simples ainda estavam sentados na mesa. Pela bagunça, disse ele, limpando rapidamente a louça. Não tenho visitantes há algum tempo. Rosa ficou desajeitadamente na porta, balançando suavemente o bebê que começou a mexer. Eu não quero impor. Realmente, apenas um sofá para a noite ficaria bem. Vamos embora de manhã. Jacob encheu um copo com água e entregou-o a ela. Você não está impondo. E parece que você pode usar mais do que apenas uma noite de descanso. Ele assentiu, em direção ao bebê. Menino ou menina? Garoto, respondeu Rosa, tomando um gole de água. O nome dele é Nico. Ele tem 4 meses. Como se estivesse na sugestão, os olhos de Nico se abriram e ele soltou um pequeno gemido. Rosa imediatamente tenso, saltando, gentilmente. Ele provavelmente está com fome, disse ela. Eu tenho alguma fórmula na bolsa, se eu pudesse aquecer. Claro, disse Jacob, pegando a chaleira no fogão. Deixe-me ajudar-lo com isso. 10 minutos depois, Nico estava feliz bebendo de sua garrafa, e Rosa havia afundado em uma cadeira de cozinha, a tensão nos ombros que diminuíram um pouco. Então, disse Jacob, sentado em frente a ela. Quem te enviou para mim? Host. Rosa caíram para o filho Maria Gonzalez. Ela costumava trabalhar na lanchonete da cidade. Ela disse que você a ajudou uma vez quando estava com problemas. Jacob assentiu lentamente, lembrando-se da garçonete jovem cujo carro ele se libertou há alguns anos. Maria
Ela é uma boa pessoa. Ela é, concordou Rosa. Ela era a única que... Ela parou, mordendo o lábio. Você não precisa me dizer nada, Jacob garantiu a ela. Vamos nos concentrar em fazer Lu e Nico se contentar esta noite. Você pode ter o quarto de hóspedes no andar de cima. Faz um tempo desde que foi usado, mas os lençóis estão limpos. Rosa olhou para cima, surpresa evidente em seu rosto. O quarto de hóspedes, eu te disse, eu posso dormir no sofá. Eu não quero. Não tem problema, interrompeu Jacob suavemente. A sala está sentada lá vazia. Pode muito bem ser usada. Uma hora depois, Jacob mostrou Rosa no quarto de hóspedes. No segundo andar, era uma sala simples com uma cama de casal, uma cômoda e uma cadeira de balanço na janela com vista para os campos traseiros. Banheiro do outro lado do corredor, disse Jacob, colocando sua pequena bolsa na cômoda. As toalhas estão no gabinete. Se você precisar de mais alguma coisa, meu quarto fica no final do corredor. Não hesite em bater. Rosa estava no meio da sala, Nico dormindo nos braços novamente. Eu não sei como agradecer. Jacob balançou a cabeça. Não há necessidade de obrigado. Descanse um pouco. Podemos descobrir a situação do seu carro pela manhã. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Rosa. Ela olhou para cima. Você está seguro aqui? Ele disse simplesmente. Depois fechou a porta atrás dele. No térreo, Jacob sentou-se à mesa da cozinha, cuidando de uma xícara de café que há muito tempo ficou fria. O que ele estava fazendo, deixando estranhos em sua casa. Ele não convidou ninguém para ficar desde que Sarah morreu. O pensamento de alguém que usava sua cadeira de balanço, dormindo na cama de hóspedes que ela tinha feito com tanto cuidado com lençóis floridos. Isso deveria ter incomodado, mas de alguma forma, não. Havia algo sobre os olhos de Rosa, menos a mistura de medo e proteção feroz. Quando ela olhou para o filho, que havia tocado nele, Jacob suspirou e se afastou da mesa. Ele acordava cedo, dava uma olhada no carro dela e ela estava a caminho. Humano, de bondade, isso é tudo isso. Mas enquanto ele subia as escadas para o seu próprio quarto, ele não pôde deixar de fazer uma pausa do lado de fora da porta do quarto de hóspedes. O som de canto suave flutuou. Uma canção de ninar espanhola, ele adivinhou, embora não conseguisse entender as palavras. A melodia era doce e triste de uma só vez. Jacob continuou para o seu quarto, mas o som da voz de Rosa o seguiu em seus sonhos. A manhã veio com o nascer do sol amarelo pálido. Jacob estava com o amanhecer, como sempre. Ele se vestiu rapidamente e desceu as escadas para começar suas tarefas, cuidadoso para ficar quieto ao passar pelo quarto de hóspedes. Para sua surpresa, ele já encontrou Rosa na cozinha eneco-amerado, ao peito em algum tipo de embrulho. Ela estava de pé no fogão, espátula na mão. Bom dia, ela disse quando o viu. Espero que você não se importe. Encontrei alguns ovos e pão. Eu queria fazer algo para agradecer por nos deixar ficar. Jacob ficou momentaneamente sem palavras. Fazia anos desde que alguém havia preparado o café da manhã para ele. A cozinha cheirava de café e torrada. E por apenas um segundo, o vazio que havia sido seu companheiro constante parecia recuar. Você não teve que fazer isso. Ri finalmente disse, movendo-se para se derramar uma xícara de café. Eu queria, respondeu Rosa, deslizando ovos mexidos em um prato. É o mínimo que posso fazer. Eles comeram em um silêncio surpreendentemente confortável, quebrados apenas pelos ocasionais colegas e górgons de Nico. Quando terminaram, Rosa imediatamente ficou para limpar a louça. Eu farei isso, disse Jacob, mas ela balançou a cabeça. Por favor, deixe-me. Você foi tão gentil. Ela hesitou e acrescentou. Eu estava pensando, se você pudesse me dizer onde está o mecânico mais próximo, ligo para rebocar meu carro. Depois que meu telefone for cobrado, é isso. Jacob considerou isso enquanto tomava seu café. Na verdade, eu poderia dar uma olhada primeiro. Sou muito bom com motores. Pode economizar algum dinheiro. O alívio passou pelo rosto de Rosa. Isso seria incrível. Mas não quero manter-lo do seu trabalho. As vacas podem esperar uma hora, disse Jacob com um pequeno sorriso. Deixe-me pegar minhas ferramentas. O ar da manhã estava nítido quando eles saíram para o carro de Rosa. Nico estava acordado agora, seus olhos escuros levando o mundo ao seu redor. Quando Jacob fez um rosto bobo para ele, o bebê se abriu em um sorriso gomoso que atingiu Jacob bem no coração. Ele gosta de você, disse Rosa suavemente. Jacob limpou a garganta e voltou sua atenção para o carro. Depois de alguns minutos de inspeção, ele se endireitou com uma carranca. É o seu cinturão de tempo, disse ele. E parece que também pode haver alguns problemas com sua transmissão. Esta não é uma solução rápida. O rosto de Rosa caiu. Quanto você acha que vai custar? Jacob enxugou as mãos em um pano
escolhendo suas palavras com cuidado. É difícil dizer sem se aprofundar nisso, mas mesmo apenas as partes. Provavelmente estamos olhando para algumas centenas de dólares. Rosa fechou os olhos brevemente, e Jacob podia ver, lá fazendo cálculos mentais. Entendo, ela disse finalmente. Existe uma rodoviária na cidade? Talvez isso fosse melhor. Uma rodoviária. Onde você está tentando ir? Rosa deu de ombros, não encontrando seus olhos. Em qualquer lugar, eu acho. Eu só preciso de um novo começo. Jacob olhou para ela. Menos realmente olhou para ela. As olheiras sob os olhos, da maneira que ela se segurava como se estivesse esperando um golpe, da maneira protetora que ela embalou Nico contra o peito. Tudo o que ela estava fugindo. Ela estava exausta. Por que você não fica mais alguns dias? Ele se ouviu, dizendo: eu posso trabalhar no seu carro entre minhas tarefas agrícolas. Economize pelo menos o custo da mão de obra. Esperança e suspeita em guerra no rosto de Rosa. Por que você faria isso por mim? Você nem me conhece. Jacob pensou em sua casa, vazia, nas refeições tranquilas, nas longas noites com nada além de lembranças para a companhia. Talvez eu pudesse usar a empresa, disse ele honestamente. E parece que você pode usar um lugar para recuperar o fôlego. Rosa saltou Nico gentilmente ao considerar a oferta. Eu não posso simplesmente ficar de graça. Eu poderia ajudar em casa, cozinhar refeições. Deal, disse Jacob, estendendo a mão. Depois de um momento de hesitação, Rosa mudou Nico para um braço e o sacudiu. Só até que o carro seja consertado, disse ela com firmeza. Jacob assentiu. Só até que o carro seja consertado. Mas, enquanto voltavam para casa juntos, Jacob não pôde deixar de notar como era certo ter luz lá. A fazenda não sentiu isso vivo em anos. Daisy entrou em uma semana e uma rotina desenvolvida. Jacob acordava cedo para fazer as tarefas da manhã, geralmente voltando para encontrar o café da manhã esperando. Rosa manteve a casa impecável, insistindo que era o mínimo que ela poderia fazer. À tarde, Jacob trabalhava em seu carro. Enquanto Rosa estava sentada nas proximidades com Nico, assistindo e ocasionalmente entregando ferramentas, eles conversaram enquanto ele trabalhava. Pequenas coisas no começo, o clima, a fazenda, a crescente coleção de sorrisos e sons de Nico. Mas gradualmente, as conversas se aprofundaram. Há quanto tempo você mora aqui? Rosa perguntou uma tarde quando Jacob mexia com o motor do carro. Toda a minha vida, ele respondeu. Esta fazenda está na minha família há 3 gerações. Meu avô construiu a casa, meu pai expandiu a operação e agora sou apenas eu. Sem família? Rosa perguntou, então imediatamente lamentável. Sinto muito. Isso é muito pessoal. Jacob ficou quieto por um momento, concentrando-se no parafuso que estava apertando. Eu era casado, ele disse finalmente. Sarah? Ela morreu há 3 anos. Câncer? Sinto muito, Rosa sussurrou. Jacob assentiu, reconhecendo sua simpatia. Sempre conversamos sobre ter filhos, mas ela ficou doente. E ele parou, depois gesticulou para a fazenda ao seu redor. Agora sou apenas eu e este lugar. Rosa ajustou Nico em seu colo. É uma bela fazenda. E você? Jacob perguntou, mudando de assunto. Alguma família procurando por você e Nico? A expressão de Rosa foi fechada. Não. Somos apenas nós agora. Jacob queria perguntar mais, mas reconheceu as paredes subindo. Ele se familiarizou com Walls nos anos desde que Sarah morreu, naquela noite. Depois do jantar, Jacob estava sentado na varanda quando ouviu Nico chorando. O bebê ficou exigente a noite toda e Rosa o levou para o andar de cima mais cedo, esperando que ele se estabelecesse. Mas os gritos continuaram, ficando mais angustiados. Jacob hesitou e depois subiu as escadas. A porta do quarto era entreaberta, e ele podia ver Rosa andando de um lado para o outro, Nico chorando em seus braços. Ela olhou perto de lágrimas. Tudo bem? Ele perguntou gentilmente. Rosa virou. Sim, assustada. Sinto muito se ele está mantendo você. Ele tem sido assim o dia todo. Acho que ele pode estar ficando doente, mas não sei o que fazer. Sou uma mãe terrível. Eu deveria saber o que fazer. Ei, disse Jacob entrando na sala. Você não é uma mãe terrível. Os bebês ficam exigentes. Você verificou se ele está com febre? Rosa balançou a cabeça. Eu não tenho um termômetro. Eu faço, disse Jacob. Espere aqui. Ele voltou um momento depois com um termômetro digital. Sarah manteve quando nossas sobrinhas e sobrinhos visitaram. Rosa parecia agradecida quando levou. A temperatura de Nico estava ligeiramente elevada, mas não perigosamente. Provavelmente apenas um pequeno inseto. Jacob tranquilizou menos a... Você tem algum remédio para bebês? O rosto de Rosa amassado. Não. Fiquei correndo na semana passada e estava esperando até ter dinheiro suficiente para comprar mais. Sou um fracasso. Você não é um fracasso, disse Jacob com firmeza. Espere aqui. Ele desapareceu novamente, retornando com as chaves do caminhão.
a uma farmácia de 24 horas na cidade. Voltarei em 20 minutos. Antes que Rosa pudesse protestar, ele se foi. Fiel à sua palavra, ele voltou 20 minutos depois, com um infantil Tylenol, uma nova chupeta e um cordeiro de pelúcia macia. O farmacêutico disse que o medicamento deve ajudar, explicou ele, entregando a bolsa a Rosa. E o cordeiro? Bem, eu pensei que Nico poderia gostar. Rosa olhou para ele, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu não entendo você, Jacob Reis. Por que você está sendo tão gentil conosco? Jacob mudou desconfortavelmente. É o que alguém faria. Não, disse Rosa, balançando a cabeça. Não é. Confie em mim. Eu sei. Havia algo em sua voz que fez o coração de Jacó doer. Ou que essa jovem passou por isso. Fez uma simples bondade. Pareceu tão extraordinária. Uma hora depois, Nico finalmente adormeceu. O cordeiro empalhado agarrou seu punho minúsculo. Rosa sentou-se na cadeira de balanço na janela, exaustão escrita em seu rosto. Você deve dormir um pouco, disse Jacob suavemente. Rosa assentiu. Obrigado por tudo. Você não precisa continuar me agradecendo. Sim, ela insistiu. Você não entende. Antes de eu chegar aqui, eu estava... Ela parou, seu olhar fixo em seu filho adormecido. Você não precisa me dizer, disse Jacob. Eu quero, respondeu Rosa. Só. Não hoje à noite. Estou muito cansado esta noite. Jacob assentiu. Sempre que você está pronto. Eu sou um bom ouvinte. Quando ele se virou para sair, a voz de Rosa o impediu. Jacob, ele olhou para trás. Estou feliz que Maria me enviou para você. Jacob sorriu. Um verdadeiro sorriso que alcançou seus olhos pela primeira vez em anos. Estou feliz também. Naquela noite, Jacob estava acordado na cama, ouvindo os rios familiares e gemidos da antiga fazenda. Mas agora havia novos sons também, menos os passos macios de Rosa checando em Nico, o rangido suave da cadeira de balanço. As palavras espanholas sussurradas ele não conseguia entender, mas achou reconfortante. Pela primeira vez desde que Sara morreu, a casa não se sentiu vazia. E pela primeira vez em anos, Jacob adormeceu sem o peso da solidão pressionando seu peito do lado do fora. A lua lançou luz prateada na fazenda de Maple Halo, enquanto, lá dentro, 3 corações batem sob o mesmo teto, menos cada um carregando sua própria dor, sua própria esperança e os primeiros fios frágeis de algo que parecia um começo. 2 semanas se passaram desde que Rosa e Nico chegaram a Maple Hollow Farm. Os dias caíram em um ritmo confortável. Jacob acordava ao amanhecer para cuidar da fazenda, enquanto Rosa mantinha a casa correndo sem problemas. À tarde, eles costumavam sentar juntos na varanda, observando o sol mergulhado sobre os campos de milho. Jacob fez progressos no carro de Rosa, mas não o mais rápido que poderia ter. Algo o impediu de terminar os reparos muito cedo. Ele disse a si mesmo que era porque estava ocupado com a fazenda. Mas no fundo ele sabia a verdade, ele não estava pronto para que eles saíssem. Uma noite, depois que Nico foi colocado na cama, Jacob encontrou Rosa sentado sozinho no balanço da varanda, uma xícara de chá embalada nas mãos. Seus cabelos escuros estavam soltos ao redor dos ombros e seu rosto estava voltado para as estrelas. Lembre-se, se eu me juntar a você? Ele perguntou. Rosa sorriu e deu um tapinha no espaço ao lado dela. É o seu swing. Jacob sentou-se, cuidadoso para deixar espaço suficiente entre eles. Linda noite. É, concordou Rosa. É tão pacífico. Aqui, eu nunca morei em lugar algum tão tranquilo. Onde você morou antes? Jacob perguntou. Era uma pergunta que ele estava querendo fazer dias, mas ele tomou cuidado para não arrancar. Rosa ficou quieta por um momento, bebendo seu chá. Eu cresci na cidade... Boston. Meus pais se mudaram para lá de Porto Rico antes de eu nascer. Eles ainda moram lá? Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Disse Rosa suavemente. Meu pai. Perdemos o contato depois disso. Ele não era bom em ficar sozinho. Jacob assentiu, entendendo muito bem a dificuldade da solidão. E o pai de Nico? Os dedos de Rosa apertaram em volta da caneca. Miguel, nós nos encontramos no restaurante onde eu trabalhava. Ele era charmoso, bem-sucedido, ou assim ele afirmou. Eu me apaixonei por ele duro e rápido. Ela fez uma pausa, seu olhar fixado na linha de árvores distantes. Quando descobri que estava grávida, ele prometeu que nos casaríamos. Teria uma família de verdade. Ele até me comprou um anel. Jacob esperou, sentindo que havia mais na história. Uma semana antes de Nico nascer, ele desapareceu, continuou Rosa, sua voz plana. Esvaziou nossa conta bancária, pegou meu carro. Acontece que ele tinha outra família em outro estado. O anel que ele me deu era falso, como tudo o mais sobre ele. Sinto muito, disse Jacob, sua mão instintivamente se aproximando do dela no balanço. Rosa deu uma risada pequena e amarga, a pior parte. Ian Tina, o nome dele na certidão de nascimento de Nico.
Pensei que ele voltaria quando soube que seu filho havia nascido. Eu era tão estúpido. Você não era estúpido, disse Jacob firmemente. Você confiou em alguém que não merecia. Isso é nele, não você. Rosa olhou para ele então, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Tipo aqui o Nickel nasceu, tentei fazer Lu funcionar na cidade. Mas sem a renda de Miguel não podia pagar nosso apartamento. Mudei-me com um amigo. Consegui um emprego esperando mesas, mas com os custos com creches. Ela balançou a cabeça. E eu estava me afogando. É por isso que você saiu? Para encontrar um novo começo? A expressão de Rosa escureceu. Não. Eu saí porque Miguel voltou. Jacob sentiu um calafrio apesar da noite quente. O que aconteceu? Ele apareceu no restaurante onde eu trabalhava. Disse que cometeram um erro, que queria ser uma família. A voz de Rosa estava quase acima de um sussurro agora. Eu quase acreditei. Nelly, essa é a parte assustadora, menos eu estava tão desesperada por ajuda. Por Nico ter um pai que quase me apaixonei por suas mentiras novamente. Mas você não, disse Jacob. Rosa balançou a cabeça. Não, porque naquela mesma noite eu o ouvi por telefone. Ele não estava de volta para nós, ele estava com problemas, dívidas de jogo. Ele pensou que ele tinha Nico. Ele poderia usar Lu para obter dinheiro de seus pais. A mandíbula de Jacob se apertou. Ele queria usar seu próprio filho como suporte, confirmou Rosa. Eu o confrontei e ela parou, sua mão inconscientemente subindo para sua bochecha. Digamos que ele não gostou de ser chamado por suas mentiras. Ele bateu em você, disse Jacob, raiva subindo em sua voz. Rosa assentiu. Foi quando eu soube que tínhamos que... Certo, naquela noite, eu arrumei tudo que podia caber no carro de Miguel, sim. Peguei o carro dele. A única coisa que ele realmente possuía a menos e apenas dirigia. Eu não tinha plano, nenhum destino. Apenas longe dele. Como você acabou aqui? Jacob perguntou. Parei em uma lanchonete a cerca de 160 quilômetros de Boston. Eu estava exausta, Nico estava chorando e eu só precisava de um momento para pensar. A garçonete lá estava Maria. Ela me viu chorando no banheiro e... Rosa sorriu para a memória. Ela era tão gentil. Ela me deu uma refeição grátis. Me ajudou a acalmar Nico. Quando eu disse a ela que não tinha para onde ir, ela escreveu seu nome e endereço. Disse que você era o homem mais gentil que ela já conheceu. Jacob sentiu que o calor se espalhou por seu peito com as palavras de Maria, embora ele mal se lembrasse da jovem garçonete que havia ajudado anos atrás. Eu continuei dirigindo por 2 dias. Continuou Rosa. Dormi no carro em descanso mal comendo para economizar dinheiro para a fórmula de Nico. Então o carro começou a fazer esse barulho terrível e, finalmente, morreu a cerca de 16 quilômetros daqui. Então, eu andei, carregando Nico e rezando para que Maria estivesse certa sobre você. Jacob ficou quieto por um longo momento, processando tudo o que Rosa havia dito a ele. Então, gentilmente, ele colocou a mão sobre a dela no balanço. Ela estava certa em mandá-lo aqui? E você foi corajoso em sair? Algumas pessoas passam a vida inteira presas em situações ruins porque têm muito medo de ir embora. Rosa virou a mão, os dedos entrelaçando com os dele. O toque simples enviou calor pelo braço de Jacob. Ainda estou com medo, ela admitiu. Com medo que ele nos encontre. Com medo de não conseguir dar a Nico a vida que ele merece. Você não precisa ter medo aqui, disse Jacob suavemente. Você está seguro em Maple Halo. Eles ficaram em silêncio por um tempo. As mãos se uniram. O balanço da varanda se movendo suavemente para frente e para trás. Finalmente Rosa falou novamente. Eu nunca perguntei sobre sua esposa. Conte-me sobre Sarah. O peito de Jacob se apertou com a menção de seu nome. Fazia tanto tempo que ele falava sobre Sarah a qualquer um. Ela estava... Sol. Essa é a melhor maneira de descrever. Lá, sempre sorrindo, sempre encontrando o bem em tudo. Como eu vou... Se conheceu. Um pequeno sorriso puxou os lábios de Jacob. High school. Ela era nova na cidade e eu era o garoto tímido da fazenda que mal conseguia amarrar 2 palavras em torno de garotas bonitas. Mas Sarah... Ele riu na memória. Ela marchou até mim na cafeteria e anunciou que eu a estava levando para a dança do baile. Rosa riu, movimento ousado. Isso era Sarah, concordou Jacob. Estávamos juntos a partir daquele dia. Casaram-se logo após a faculdade. Tínhamos tantos planos, viajando, expandindo a fazenda, começando uma família. Seu sorriso desapareceu. Então ela começou a ter essas dores de cabeça terríveis. Quando eles diagnosticaram o tumor cerebral, já era tarde demais. Eles lhe deram 6 meses. Ela fez quase 1 ano, lutando por todo o caminho. Sinto muito, Rosa sussurrou, apertando a mão dele. A parte mais difícil foi ver
lá escorregar, continuou Jacob, sua voz áspera de emoção. No final, ela nem sabia quem eu era na maioria dos dias. Mas às vezes, por um momento, ela olhava para mim e sorria menos. Realmente sorria, como costumava. E eu teria minha Sarah de volta. Então ela teria ido embora de novo. Há quanto tempo? 3 anos, 2 meses e 14 dias, disse Jacob sem hesitar. Depois que ela morreu, eu apenas desliguei, focado na fazenda, me afastou de amigos, família. Era mais fácil do que sentir o vazio. Rosa sentiu compreensão. O luto muda você, sim, Jacob concordou. Mas nas últimas 2 semanas, tendo você e Nico aqui, ele hesitou, sem saber como expressar o que Ri estava sentindo. A casa se sente vivo. Novamente, eu tinha esquecido como era isso. Os olhos de Rosa encontraram os seus, quentes e escuros na luz da varanda. Estou feliz por termos vindo aqui, Jacob. Pela primeira vez em tanto tempo, sinto que posso respirar. Algo mudou entre eles naquele momento. Uma conexão se aprofundando, um edifício de confiança. Jacob se viu querendo se inclinar mais perto, para preencher a pequena distância entre eles antes que ele pudesse se mover. Um grito de dentro quebrou o silêncio, menos Nico acordando do sono. Rosa relutantemente afastou a mão e se levantou. Eu deveria verificar ele, disse ela. Jacob assentiu. Claro. Na porta, Rosa parou e olhou para trás. Obrigado por ouvir, por não julgar. Nunca, disse Jacob simplesmente. Depois que Rosa entrou, Jacob permaneceu no balanço da varanda, seus pensamentos uma confusão de emoções que ele não sentia há anos. Ele estava se apaixonando por Rosa, menos sua força, sua devoção ao filho, a maneira como ela cantarolava canções espanholas quando ela pensava que ninguém estava ouvindo. Mas foi muito cedo, ele estava traindo a memória de Sarah, e mesmo que ele não estivesse, Rosa estava se curando de suas próprias feridas. A última coisa que ela precisava era de pressão dele. Jacob suspirou e se levantou. Tudo o que estava acontecendo entre eles teria que se desenrolar em seu próprio tempo. Por enquanto, bastava que eles estivessem aqui, juntos, encontrando conforto na companhia um do outro. Na manhã seguinte, Jacob ficou surpreso ao encontrar a cozinha vazia quando ele veio de suas primeiras tarefas. Geralmente, Rosa já estava acordada, fazendo o café da manhã com Nico em seu playpen portátil nas proximidades, preocupação picada para ele enquanto ele subia as escadas para o quarto de hóspedes. A porta estava aberta e ele podia ouvir a voz de Rosa por dentro, conversando com Nico. Mas seu tom era diferente, urgente, preocupado. Jacob bateu gentilmente no quadro da porta. Rosa, tudo bem? Ela olhou para cima, assustada. Seu rosto estava pálido e ela estava segurando o telefone em uma mão enquanto embalava Nico com o outro. Ele me encontrou, disse ela, sua voz tremendo. Miguel, ele me enviou um texto. De alguma forma ele conseguiu esse número e diz que sabe que estou nessa área. O sangue de Jacob ficou frio. O que exatamente ele disse? Rosa entregou o telefone a ele. A mensagem era simples, mas ameaçadora. Eu sei que você está se escondendo no condado de Jefferson. Vou encontrar você e meu filho. Vou Canalpod. Continuar correndo. Como ele saberia que você está aqui? Jacob perguntou, entregando o telefone de volta. Rosa balançou a cabeça. Eu não sei. Talvez ele tenha rastreado o carro de alguma forma. Ou talvez ele tenha encontrado Maria e ela acidentalmente deixou algo escorregar. Ela começou a andar, Nico sentindo sua angústia e se tornando exigente. Eu preciso sair. Hoje, se ele nos encontrar aqui, ele tentará levar Nico. Desacelere, disse Jacob, colocando as mãos gentilmente em seus ombros. Antes de tudo, o condado de Jefferson é grande. Há dezenas de cidades, centenas de fazendas. Mesmo se ele sabe que você está no condado, isso não significa que ele sabe exatamente onde. Mas e se ele nos encontrar? Eu não posso colocá-lo no meio disso, Jacob. Miguel pode ser perigoso quando está com raiva. A mandíbula de Jacob está numa linha dura. Não tenho medo dele. E não tô deixando você correr de novo, a menos que seja isso que você realmente queira. Rosa olhou para ele, lágrimas brotando em seus olhos. Que escolha eu tenho? Eu tenho para proteger Nico. Vamos proteger Nico juntos, disse Jacob firmemente. Você tem direitos como mãe dele. Se Miguel tentar qualquer coisa, envolveremos a lei. A lei? Rosa repetiu com uma risada amarga. Miguel tem dinheiro para advogados. Eu não. E ele pode ser muito convincente quando quer ser. Então seremos mais convincentes, insistiu Jacob. Rosa. Correr não é a resposta. Você e Nico merecem estabilidade e uma casa. Se você continuar correndo, Miguel vence. Rosa afundou na cama, saltando. Nico gentilmente enquanto pensava. Estou com medo, Jacob. Eu sei, disse ele sentado ao lado dela. Mas você não está mais sozinho. Aconteça o que acontecer, nós enfrentaremos isso juntos. Rosa olhou para ele procurando seu rosto. Por que você faria isso por nós? Levar nossos
Problemas? Jacobi estendeu a mão e gentilmente tocou a bochecha de Nico. O bebê agarrou o dedo segurando-o apertado. Porque no curto período de tempo que você esteve aqui, você e Nico se tornaram importantes para mim. Mais importante do que eu pensava ser possível. Os olhos de Rosa suavizaram. Jacob, você não precisa dizer nada, disse ele rapidamente. Não estou pedindo nada. Eu só quero que você saiba que tem alguém no seu canto. Alguém que se importa com o que acontece com vocês dois. Rosa ficou quieta por um momento, depois assentiu. Ok, vamos ficar. Por enquanto. Mas se houver algum sinal que Miguel saiba exatamente onde estamos, precisamos ter um plano. Vamos, prometeu Jacob. Por enquanto, vamos nos concentrar em garantir que você esteja seguro aqui. Vou terminar de consertar seu carro para ter transporte, se precisar. E talvez devêssemos conversar com o xerife Collins. Deixe-o saber a situação. Rosa hesitou, então concordou. Isso provavelmente é inteligente. Jacob se levantou. Vou fazer algumas ligações. Por que você não tenta descansar um pouco? Você parece exausto. Eu não dormi muito ontem à noite, admitiu Rosa. Depois que recebi esse texto, fiquei assistindo à garagem com medo de que ele aparecesse. O coração de Jacó doía com o pensamento de sua deitação acordada, assustada em sua casa. Ninguém vai machucar você, ô Nico. Pela primeira vez naquela manhã, Rosa sorriu. Uma coisa pequena e frágil, mas real. Eu acredito em você. Enquanto Jacob desceu as escadas para fazer essas ligações, a determinação o encheu. Ele não conseguiu salvar Sarah de sua doença. Impotente, quando o câncer a levou pouco a pouco. Mas isso, protegendo Rosa e Nico, isso era algo que ele poderia fazer. E ele, com tudo o que tinha, a visita do xerife mais tarde naquele dia trouxe segurança e preocupação. Tom Collins era um velho amigo do pai de Jacob, e levou a sério a situação de Rosa. Vou ter meus deputados ficarem de olho em qualquer pessoa que corresponda à descrição de Miguel, ele prometeu enquanto se sentavam ao redor da mesa da cozinha de Jacob. E vou garantir que dirigimos pela fazenda algumas vezes por dia, apenas para estar seguro. Obrigado, disse Rosa. Alívio evidente em sua voz. Dito isto, o xerife continuou, sua expressão grave, sem uma ordem de restrição ou qualquer documentação. Legal. Há tanto que podemos fazer se ele aparecer. Legalmente, como o pai, ele tem direitos de ver seu filho. O rosto de Rosa empalideceu. Mesmo que ele nos tenha abandonado, mesmo que ele me atingisse, infelizmente sim, disse o xerife Collins. A menos que você tenha documentação do abuso ou abandono, os tribunais tendem a favorecer os direitos dos pais. Meu conselho seria conversar com um advogado de família, resolver o lado legal das coisas. Depois que o xerife saiu, Rosa sentou. Se a mesa da cozinha parecendo derrotada, um advogado, isso custa dinheiro que não tenho. Jacob colocou uma xícara de chá na frente dela. Eu conheço alguém. O primo de Sarah é advogado de família na cidade. Ela pode estar disposta a ajudar. Talvez até elabore um plano de pagamento. A esperança brilhou no rosto de Rosa. Sério, você faria isso? Claro, disse Jacob. Eu te disse, estamos nisso juntos. Rosa estendeu a mão do outro lado da mesa. E pegou a mão. Não sei o que fiz para merecer alguém como você na minha vida, Jacob Reis. Jacob apertou a mão dela. Você merece muito mais do que eu, Rosa Santiago. Seus olhos se encontraram e seguraram, algo não dito passando entre eles. Então Nico soltou um grito feliz de seu playpen, quebrando o momento. Rosa riu, levantando-se para pegar o filho. Alguém está se sentindo melhor hoje. Jacob assistiu enquanto levantou Nico, pressionando beijos nas bochechas gordinhas. O bebê riu, suas mãos pequenas, titando o rosto de sua mãe. A visão encheu Jacob com um calor que ele não sentia há anos, menos a sensação de família, de casa. Naquele momento, ele sabia que faria o que fosse necessário para manter-los seguros. Para manter-los aqui em Maple Hollow, onde eles pertenciam. A semana seguinte passou sem nenhum sinal de Miguel. Rosa começou a relaxar um pouco, embora ela ainda tenha checado o telefone obsessivamente as mensagens e se assustou com sons inesperados. Jacob terminou os reparos em seu carro, mas Rosa não mostrou interesse em sair. Jacob chamou o primo de Sarah, Diane, que concordou em ajudar Rosa com sua situação de custódia. Eles marcaram uma reunião para a semana seguinte. A vida na fazenda se estabeleceu de volta ao seu ritmo, mas com mudanças sutis. Jacob se viu permanecendo no café da manhã, dando desculpas para voltar para casa durante o dia apenas para verificar Rosa e Nico, e Rosa, que tinha sido tão ferozmente independente, começou a se apoiar em Jacob mais, pedindo sua opinião sobre decisões, compartilhando histórias de seu passado, deixando-o assumir mais um papel nos cuidados diários de Nico. Uma noite, Jacob veio dos campos para encontrar Rosa na cozinha, dançando com Nico nos braços. O rádio estava tocando uma música espanhola, e ela estava cantando junto, sua voz doce e clara. Nico estava rindo,
sua cabeça pequena balançando para o ritmo. Jacob estava na porta, paralisado. Rosa ainda não o havia notado, e ele estava relutante em interromper o belo momento. Mas então ela se virou, o viu assistindo e, em vez de parar, ela sorriu e estendeu a mão. Dance conosco, disse ela. Jacob hesitou. Eu não sou muito dançarina. Nem é Nico, brincou Rosa, mas ele está tentando com uma risada. Jacob deu um passo à frente e deu a mão estendida. Rosa o guiou em uma etapa simples de caixa, Nico imprensado entre eles, rindo do movimento. Veja, você é natural, disse Rosa, olhando para ele com olhos brilhantes. Jacob sorriu para ela, de repente ciente de quão perto eles estavam. Ele podia sentir o cheiro fraco do shampoo dela, sentiu o calor da mão dela na dele. Eu tenho um bom professor. A música terminou, mas eles não se separaram. Nico estendeu a mão e deu um tapinha na bochecha de Jacob, balbuciando alegremente. Acho que ele gosta de você, disse Rosa suavemente. Bom, respondeu Jacob, porque eu também gosto dele. O olhar dele segurou o dela e sua mãe. Os de Rosa se arregalaram um pouco, seus lábios se separando de surpresa, antes que ela pudesse responder. O momento foi quebrado pelo som de pneus em cascalho. Um carro puxando para casa, Jacob entrou na janela, seu corpo tenso. Um carro preto elegante estacionou na garagem. Suas janelas tintam muito escuras para ver por dentro. Rosa, ele disse calmamente, leve Nico no andar de cima. Rosa apertou seu filho mais apertado. É ele? É Miguel, eu não sei, admitiu Jacob. Mas eu quero vocês dois fora de vista até que eu faça. Rosa assentiu. O rosto, pálido, e apressou-se em direção às escadas dos fundos. Jacob mudou-se para a porta da frente, seu coração batendo. Ele pisou na varanda quando a porta do carro se abriu e um homem saiu. Ele era alto e bem vestido, com cabelos escuros e o tipo de boa aparência que veio de dinheiro e privilégio. Seus olhos, frio e calculista, fixados em Jacó com um olhar predatório. Jacob Reis? O homem perguntou, sua voz suave, mas com uma borda de aço abaixo. Jacob Endireito, cruzando os braços sobre o peito. Sou eu. E você é? O homem sorriu, mas não alcançou seus olhos. Miguel Vasquez. Acredito que você tem algo que me pertence. Jacob sentiu seus músculos tensos enquanto olhava para o homem diante dele. Então esse foi Miguel Vasquez menos o homem que abandonou Rosa e Nico, que atingiu Rosa quando o confrontou sobre suas mentiras. Os dedos de Jacó se curvaram nos punhos ao seu lado, mas ele manteve a voz firme. Eu não sei do que você está falando, disse ele uniformemente. O sorriso de Miguel se apertou. Não jogue idiota, Sr. Reis. Eu sei que Rosa e meu filho estão aqui. Ele deu um passo à frente, seus sapatos caros triturando o cascalho. Eu rastreei o GPS do meu carro. Bom, tente desativá-lo, mas tenho outros métodos. Jacob não se moveu de sua posição no topo dos degraus da varanda. Mesmo que estivessem aqui, o que faz você pensar que eles pertencem a você? As pessoas não são propriedade, Sr. Vasquez. Meu filho é minha carne e sangue, disse Miguel, sua voz endurecendo. E Rosa? Bem, ela fez algumas escolhas ruins. Ela não é mentalmente estável o suficiente para cuidar de Nico por conta própria. Meus pais e eu estamos preocupados. Jacob quase riu do absurdo disso. Preocupado? Depois que você os abandonou, depois de bater nela? O rosto de Miguel escureceu. Ela te disse isso? Rosa tem bastante imaginação, sempre tocando a vítima. A verdade é que ela é instável desde a gravidez. Paranoico. Ela pegou meu carro, meu filho, e fugiu antes que pudéssemos obter a ajuda de que precisa. Não foi isso que aconteceu. Veio uma voz por trás de Jacob. Rosa estava na porta. O queixo aumentou desafiadoramente. Ela deixou Nico no andar de cima. Jacob percebeu. Provavelmente com um monitor de bebê. Rosa, disse Miguel, sua voz de repente gentil. Razoável. Você me deixou preocupado. Meus pais estão ao lado de Nico. Por que você correu? Rosa deu um passo à frente, parando ao lado de Jacob. Porque eu ouvi você no telefone. Eu sei por que você realmente voltou. Por dinheiro, não para nós. E quando eu o confrontei, você me bate. Assim como seu pai atinge sua mãe quando ela discorda dele. A fachada encantadora de Miguel escorregou por um momento, revelando um lampejo de raiva que confirmou tudo o que Rosa havia dito. Mas tão rapidamente a máscara estava de volta no lugar. Isso é uma acusação séria, disse ele sem problemas. Que você não pode provar. O que você fez, no entanto, levando meu filho através das linhas estaduais sem permissão, isso é sequestro dos pais. Um crime. Rosa empalideceu, mas se manteve firme. Você não estava lá quando ele nasceu. Você nunca pagou um centavo em pensão alimentícia. Você nem conhece o nome do meio dele. Técnicos legais, disse Miguel com uma onda desdenhosa. Estou na certidão de nascimento como pai.
Isso me dá direitos e responsabilidades, interrompeu Jacob, que você claramente abandonou. Olhos de Miguel se estreitaram quando ele olhou para Jacob. E qual é exatamente o seu papel aqui, Sr. Reis? Brincando casa com minha família? Jacob sentiu Rosa tenso ao lado dele. Ele não queria nada mais do que pisar na frente dela, proteger-la das palavras venenosas desse homem. Mas ele sabia que Rosa precisava travar essa batalha. Eles não são sua família, disse Jacob firmemente. Você desistiu disso quando se afastou. Miguel riu, um som frio que enviou um frio na espinha de Jacob. Quão tocante. Ufas, solitário e a mãe solteira desesperada. Faz uma boa história, não é? Mas isso não é um conto de fadas. Isso é realidade e na realidade tem o dinheiro, advogados e conexões familiares. O que você tem, Rosa? Antes que Rosa pudesse responder, o som de um carro se aproximando chamou sua atenção. O carro de patrulha do xerife Collins parou atrás do veículo elegante de Miguel Alívio Lavado Sabra. Jacob, ele mandou uma mensagem para o xerife assim, que viu o carro puxar, esperando que Tom estivesse por perto. Tudo bem? Aqui? O xerife Collins perguntou enquanto saiu do carro. Sua mão descansou casualmente no cinto perto do coldre. Tempo perfeito, xerife, chamou Jacob. O Sr. Vasquez aqui estava saindo. A mandíbula de Miguel se apertou, mas sua voz permaneceu suave. Na verdade, xerife, estou aqui para recuperar meu filho, que foi tirado de mim ilegalmente. O xerife Collins se aproximou, sua expressão neutra, mas seus olhos alertam. É assim, você tem algum documento de custódia com você, Sr. Vasquez? Eu sou o pai dele, disse Miguel, como se isso explicasse tudo. Não foi isso que perguntei. O xerife respondeu calmamente. Você tem documentação legal afirmando que tem custódia da criança? O comportamento confiante de Miguel vacilou um pouco. Não, mas... Então eu sugiro que você saia pacificamente e persegue isso através dos canais legais adequados. Interrompeu o xerife Collins. Santiago não violou nenhuma lei viajando com seu filho sob seus cuidados. Miguel olhou do xerife para Rosa. E Jacob, seu rosto uma máscara de raiva mal controlada. Isso não acabou. Não por um tiro no escuro. Ele se virou para Rosa. Vejo você no tribunal. E confie em mim, você perderá. Com isso, ele voltou para o carro, batendo a porta antes de acelerar em um spray de cascalho. Jacob sentiu Rosa tremendo ao lado dele. Sem pensar, ele colocou o braço em volta dos ombros dela. Você está bem? Ele perguntou suavemente. Ela sentiu, mas ele podia sentir-la tremendo. Obrigado por chamar o xerife. Isso foi um pensamento rápido, concordou o xerife Collins, subindo os degraus da varanda para se juntar a eles. Mas Miguel tá certo sobre uma coisa, menos isso não acabou. Homens como ele não desistem facilmente. O que devemos fazer? Rosa perguntou, sua voz pequena. Pegue um advogado, rápido, aconselhou o xerife. Estabeleça um acordo formal de custódia, antes de ele. Rosa assentiu, sua expressão resoluta, apesar de seu medo. Estamos nos encontrando com um advogado na próxima semana. Bom, disse o xerife Collins. Enquanto isso, eu terei deputados por via regularmente. E me ligue imediatamente se ele aparecer novamente. Depois que o xerife saiu, Rosa afundou no balanço da varanda, o rosto nas mãos. Ele nos encontrou com tanta facilidade, tudo isso correndo, e levou menos de 3 semanas. Jacob sentou-se ao lado dela, a mão dela nas costas dela. Mas desta vez, você não está sozinho. Você me tem, o xerife, e em breve um bom advogado do seu lado. Rosa olhou para cima, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ele vai tentar levar Nico. Você o ouviu. Ele tem dinheiro, conexões. Dinheiro e conexões não são tudo, disse Jacob firmemente. Você é a mãe de Nico. Você se importava com ele desde o primeiro dia. Qualquer juiz com meio cérebro verá isso. Rosa se inclinou contra ele, a cabeça descansando em seu ombro. Estou tão cansado de ter medo, Jacob. Tão cansado de correr. Jacob colocou o braço em volta dela, aproximando menos a... Então pare de correr. Fique de pé e lute. Aqui, comigo. Rosa olhou para ele, algo mudando em seus olhos. Com você? Jacob respirou fundo. Rosa, nas últimas semanas com você e Nico aqui, eu me senti mais vivo do que em anos. Eu sei que é rápido e sei que estamos no meio dessa bagunça com... Miguel, mas preciso que você saiba menos. Eu me importo com vocês. Ambos. Rosa ficou quieta por tanto tempo, que Jacob começou a se preocupar que ele havia dito demais, muito cedo. Mas então ela estendeu a mão e tocou o rosto dele. Seus dedos gentis contra a bochecha dele. Eu também me preocupo com você, ela sussurrou. Mais do que eu pensava ser possível. Mas Jacob, minha vida é tão complicada agora. Nico tem que ser minha prioridade. E com Miguel ameaçando levá-lo. Eu sei, disse Jacob, cobrindo a mão dela com a dele. E eu nunca pediria que você colocasse nada antes de Nico.
Tudo o que estou dizendo é que você não precisa enfrentar isso sozinho. O que quer que aconteça, tô aqui para vocês dois. Os olhos de Rosa revistaram os dele. E o que ela viu lá deve ter tranquilizado. Porque ela se inclinou para a frente e pressionou os lábios suavemente para os dele. O beijo foi breve e gentil, uma promessa, e não uma paixão. Mas quando ela se afastou, Jacob sentiu como se algo fundamental tivesse mudado entre eles. Devemos verificar, Nico, disse Rosa suavemente. Jacob assentiu, ainda sentindo o calor de seus lábios nos dele. Juntos eles entraram, subiram as escadas e encontraram Nico dormindo pacificamente em seu berço, desconhecendo a tempestade se reunindo ao seu redor. A reunião com Diane, prima de Sarah e um respeitado advogado de família, foi melhor do que Rosa ousou esperar. Depois de ouvir a história completa, Diane estava confiante de que tinha um forte argumento para a custódia total. Abandonamento, falha em fornecer pensão alimentícia, a ameaça documentada por mensagem de texto, tudo isso funciona a seu favor, explicou ela enquanto estavam sentados em seu escritório. O fato de você estar fornecendo um lar estável para Nico também é significativo. Mas Miguel disse que levar Nico através das linhas estaduais foi sequestro, disse Rosa, as mãos torcendo nervosamente em seu colo. Diane balançou a cabeça. Não é sequestrar quando não há ordem de custódia no lugar. Você é a mãe de Nico e tem todo o direito de viajar com seu filho. E quanto ao dinheiro de Miguel? Jacob perguntou. Ele deixou claro que está disposto a gastar o que for preciso para vencer. O dinheiro nem sempre ganha no tribunal de família, garantiu Diane. Os juízes se preocupam com os melhores interesses da criança. Um pai que abandonou sua namorada grávida e de repente reaparece meses depois, sem histórico de envolvimento mente na vida da criança, isso não vai ficar bem, não importa quão caro seja o advogado dele. Rosa soltou um hálito trêmulo. Então, o que fazemos agora? Antecipamos a custódia total imediatamente, disse Diane. Fazendo anotações em seu local legal, solicitamos uma ordem temporária com base na história do abandono de Miguel e na suposta violência doméstica. Rosa, você está disposto a registrar um relatório policial sobre o ataque? Rosa hesitou e depois assentiu. Sim, eu deveria ter feito isso quando aconteceu, mas eu estava com medo e só queria fugir. Melhor tarde do que nunca, disse Diane gentilmente. E precisaremos de testemunhas de personagens, pessoas que possam testemunhar seus pais e a casa estável que você está oferecendo para Nico. Jacob falou. Eu posso fazer isso. E tenho certeza que o xerife Collins também faria. Bom, disse Diane fazendo outra nota. Agora sobre o pagamento. Sarah era como uma irmã para mim. Então estou disposto a trabalhar com você em um plano de pagamento. Basta pagar o que puder, quando puder. Lágrimas bertaram nos olhos de Rosa. Obrigado. Não sei o que dizer. Apenas cuide daquele lindo bebê, Diane respondeu com um sorriso. E ela olhou para Jacob. Cuide disso também. Ela ambos. Bons, no caminho de volta à fazenda, Rosa estava quieta, processando tudo o que discutiram. Jacob estendeu a mão no banco e pegou a mão. O que você está pensando? Ele perguntou. Rosa suspirou. Que isso vai ficar feio antes que melhore. Miguel não cairá sem brigar. Nem o faremos, disse Jacob com firmeza. Rosa apertou a mão. Não vamos. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos legais. Rosa apresentou um relatório policial sobre o ataque de Miguel. Diane pediu a custódia temporária de emergência e eles reuniram documentos para apoiar seu caso. Durante tudo isso, a vida em Maple Hollow continuou, menos as vacas precisavam de ordenha, campos precisavam cuidar e Nico continuou a crescer. Felizmente inconsciente da batalha sendo travada sobre ele, o relacionamento entre Jacob e Rosa se aprofundou. Embora ambos tivessem o cuidado de levar as coisas devagar, houve mais beijos, menos momentos roubados na varanda depois que Nico estava dormindo. Uma escova suave de lábios enquanto passava na cozinha. Jacob começou a ensinar Rosa sobre a fazenda, e ela mostrou uma aptidão natural para a jardinagem, expandindo um pequeno pedaço de vegetais atrás da casa. Eles foram cautelosos em torno de Nico, não querendo confundi-lo. Mas o bebê parecia ter decidido que Jacob era uma pessoa importante em sua vida. Ele alcançava Jacob quando entrava em uma sala, balbuciando animadamente e exibindo seus truques mais novos. Uma noite, enquanto Rosa estava dando banho em Nico, o bebê olhou para Jacob, que estava inclinando-se na porta do banheiro, e disse, claramente endada, ambos os adultos congelaram. Ele simplesmente... Jacob começou. Rosa sentiu, seus olhos arregalados. Eu acho que ele fez. Dada. Nico repetiu, mais insistentemente desta vez, espirrando a água com suas mãos pequenas. Jacob sentiu uma onda de emoções tão intensa que ele teve que agarrar o quadro da porta para se firmar. Orgulho, alegria, medo e um senso de responsabilidade avassalador colidiram em seu peito. Eu não estou, quero dizer,
Não quero. Ele gaguejou. A expressão de Rosa era uma mistura de ternura e preocupação. Jacob, tá tudo bem. Ele está apenas emitindo sons. Ele não entende o que isso significa. Mas Jacob podia ver em seus olhos que ela não estava totalmente convencida disso. E, sinceramente, ele também não era. Nas semanas em que estavam em Maple Hollow, ele se tornara uma constante na vida de Nico, menos alimentando-o, brincando com ele, balançando-o para dormir quando Rosa estava exausta. Não era de se admirar que o bebê o associasse a palavra para o pai? Devemos falar sobre isso, disse Jacob em silêncio rosacente. Mais tarde, depois que ele está dormindo, mais tarde veio, mas a conversa não... Por um acordo tácito. Ambos evitaram o tópico, com medo do que isso pode significar, o que poderia revelar sobre seus sentimentos um pelo outro e suas esperanças para o futuro, esperanças que pareciam cada vez mais frágeis à medida que as ameaças de Miguel aumentavam. Ele havia contratado um advogado caro de Boston. Hu havia apresentado contra a Petix, questionando a aptidão de Rosa como mãe. Havia demandas para testes de DNA, alegações de instabilidade mental e insinuações sobre o relacionamento de Rosa com Jacob. Cada novo documento legal trouxe novas preocupações e estresse. Na noite anterior à sua primeira aparição na corte, Rosa não conseguiu dormir. Jacob a encontrou na cozinha à meia-menos-noite, olhando para uma xícara de chá que há muito ficou fria. Você deveria tentar descansar, disse ele gentilmente, sentado em frente a ela. Rosa olhou para cima, seus olhos sombreados de exaustão. E se eu o perder, Jacob? E se o juiz acreditar mentiras de Miguel? Isso não vai acontecer, Jacob garantiu a ela, embora ele compartilhasse seus medos. O advogado de Miguel havia pintado uma imagem convincente de Rosa como uma mulher instável que fugiu com o filho de outro homem, enquanto retratava Miguel como um pai preocupado, desesperado para fazer parte da vida de seu filho. Vulcanel sabe disso, disse Rosa, sua voz quebrando. O juiz pode olhar para Miguel menos bem-sucedido, de uma boa família menos, e depois olhar para mim, morando em sua fazenda, sem emprego, sem apoio familiar. O juiz verá uma mãe amorosa que tem sido o único cuidador constante de Nico, rebateu Jacob. E Diane é boa no que faz. Ela não deixa o advogado de Miguel torcer os fatos. Rosa esfregou seus templos. Eu continuo pensando no que Miguel disse, que ele tem dinheiro e conexões. E se for o suficiente? E se o sistema falhar? Jacob estendeu a mão do outro lado da mesa e pegou as mãos dele. Então, vamos apelar... Vamos lutar, contanto que seja necessário. Rosa apertou as mãos, tirando força de seu toque. Quando você se tornou tão importante para nós, Jacob Reis? Provavelmente na mesma época em que você e Nico se tornaram tudo para mim. Ele respondeu suavemente. Os olhos de Rosa se arregalaram com suas palavras. Tudo, Jacob assentiu, seu coração batendo. Ele não planejava dizer assim, no meio da noite antes de uma batalha judicial. Mas a verdade havia escapado. Sim, tudo. Eu te amo, Rosa. Vocês dois. Eu sei que é rápido e sei que o momento é terrível, mas é verdade. Os olhos de Rosa cheios de lágrimas, Jacob. Você não precisa dizer nada, disse ele rapidamente. Eu não espero. Eu também te amo, ela interrompeu, sua voz tremendo, mas certa. Eu conheço isso por semanas, mas estava com muito medo de admitir. Com tudo acontecendo com Miguel, com o caso de custódia, Jacob levantou-se e se moveu ao redor da mesa, puxando Rosa nos pés e nos braços dele. Ele a segurou por perto, respirando o cheiro dos cabelos dela, sentindo suas lágrimas diminuindo a camisa. O que quer que aconteça amanhã, ele sussurrou. Nós enfrentamos isso juntos. E no dia seguinte, não vou a lugar nenhum, Rosa. Nunca. Rosa olhou para ele, seus olhos brilhando de lágrimas, e outra coisa menos esperança talvez. Ou amor. Promessa. Promise, disse Jacob, e selou com um beijo. O tribunal do condado estava imponente. Todos os salões de mármore ecoando. Rosa agarrou a mão de Jacob com força enquanto seguiam Diane em direção à sala do tribunal. Ela usava um vestido azul simples que Jacob insistia em comprar para ela, e seus cabelos foram puxados para trás em um pão arrumado. Ela estava linda, mas lembre-se, disse Diane ao se aproximar das portas. Deixe-me falar. Responda as perguntas honestamente, mas brevemente. Não deixe Miguel ou seu advogado provocá-lo. Rosa assentiu, o rosto pálido. E Nico, eu odeio deixá-lo hoje de todos os dias. Jansen é maravilhosa com ele, Jacob tranquilizou, referindo-se ao seu vizinho idoso que havia concordado em cuidar. E a fazenda é o último lugar que Miguel teria. Quando eles entraram no tribunal, os passos de Rosa vacilaram. Miguel já estava lá, sentado ao lado de seu advogado em um terno caro, parecendo cada centímetro o empresário de sucesso.
Quando ele viu Rosa, ele lhe deu um sorriso que não alcançou seus olhos. A audiência começou com declarações de abertura de ambos os advogados. O advogado de Miguel o pintou como um pai dedicado se separou cruelmente de seu filho por uma means. Gianni rebateu com os fatos do abandono de Miguel, seu fracasso em fornecer apoio e o ataque documentado. Quando foi a vez de Rosa testemunhar, ela agarrou a borda do estande das testemunhas com os dedos brancos, mas sua voz era firme quando ela contou sua história menos a gravidez. As promessas de Miguel, seu desaparecimento e seu retorno violento. E onde você está morando agora, senhora Santiago? O advogado de Miguel perguntou durante o interrogatório. Na Maple Hollow Farm com Jacob Reis, respondeu Rosa com sinceridade. E qual é a natureza do seu relacionamento com o Sr. Reis? Rosa hesitou, olhando para Jacob na galeria. Somos amigos íntimos. O advogado sorriu apenas amigos. Você mora em sua casa há quase 2 meses. Você está sugerindo que não há mais nada entre você? Objeção, Gianni interrompeu. Relevant. Vai para a estabilidade do ambiente doméstico da criança, rebateu o advogado de Miguel. Vou permitir, disse o juiz. A testemunha vai responder. Rosa respirou fundo. Jacob e eu nos importamos profundamente um pelo outro. Eltham Sido, apoio para mim e Nico quando não tínhamos mais em lugar nenhum para virar. Então você mudou seu filho infantil com um homem que você mal conhece? O advogado pressionou. Um homem sem relação com seu filho? Isso não demonstra um julgamento ruim de sua parte? O queixo de Rosa levantou. Não. O rosto de Miguel escureceu suas palavras, mas seu advogado seguiu em frente. Senhora Santiago, você tem um emprego? Alguma renda própria? Não, atualmente, admitiu Rosa. Estou focado em cuidar de Nico. Então você é financeiramente dependente do Sr. Reis? Um homem que você conhece por menos de 2 meses? Temporariamente sim, disse Rosa. Mas eu tenho me candidatado a empregos na cidade e ajudo no trabalho agrícola. Mas o fato é que você não pode apoiar seu filho por conta própria, disse o advogado triunfantemente. Enquanto o Sr. Vasquez tem uma carreira estável, apoio familiar e os meios financeiros para oferecer o melhor para seu filho. O melhor? Rosa repetiu, sua voz subindo um pouco. O melhor seria ter um pai que estava lá desde o início. O melhor seria não ter que correr porque eu tinha medo da nossa segurança. Não há mais perguntas, disse o advogado, retornando ao seu assento com um sorriso satisfeito. Jacob foi chamado a seguir, testemunhando a dedicação de Rosa como mãe e a vida em casa estável que haviam estabelecido em Maple Hollow. O advogado de Miguel tentou retratá-lo como um homem solitário aproveitando a situação vulnerável de Rosa, mas Jacob permaneceu calmo, suas respostas honestas e diretas. Senhor Reis, perguntou o advogado, quais são suas intenções em relação a Santiago e seu filho? Jacob olhou diretamente para Rosa quando ele respondeu, para apoiá-los da maneira que precisam, desde que me quiserem em suas vidas. Embora a criança tenha um pai biológico que quer fazer parte de sua vida. A mandíbula de Jacob se apertou. Nico tem um pai biológico que o abandonou antes de nascer e não demonstrou interesse nele até recentemente. O que ele precisa são de pessoas que o amam e colocam suas necessidades em primeiro lugar. E você acredita que sabe o que é melhor para o filho de outro homem depois de menos de 2 meses? Acredito que Rosa sabe o que é melhor para o filho, respondeu Jacob. Firmemente, e eu a apoio completamente. O testemunho continuou ao longo do dia. O xerife Collins falou sobre o comportamento ameaçador de Miguel na fazenda. Gianni apresentou a mensagem de texto que Miguel havia enviado, bem como a documentação de sua ausência durante a gravidez de Rosa e o nascimento de Nico. Miguel testemunhou, pintando-se como um pai incompreendido cujo único crime estava querendo fazer parte da vida de seu filho, quando o juiz pediu um recesso para considerar sua decisão. Rosa estava exausta. Ela e Jacob sentaram em um banco no corredor do tribunal, esperando ansiosamente. Você se saiu bem lá, Jacob disse a ela, o braço em volta dos ombros. Você também, ela respondeu, inclinando-se contra ele. Eu só queria que tivesse acabado. Breve, prometeu. De uma forma ou de outra, Rosa olhou para ele. Se não for o nosso caminho, se Miguel receber a custódia, vamos apelar, disse Jacob firmemente. Não vamos desistir. Mas e se... Rosa Jacob interrompeu gentilmente, pegando o rosto nas mãos dele. Eu quis dizer o que disse lá. Tô com vocês dois enquanto você me quiser. O que aconteça hoje, não muda isso. Os olhos de Rosa cheios de lágrimas. Eu não te mereço. Você merece tudo de bom neste mundo.
disse Jacob, pressionando a testa para dela. E pretendo passar todos os dias tentando dar a você, official. Do tribunal compareceu no corredor. O juiz está pronto para libertar sua decisão. Rosa respirou fundo, endireitou os ombros e se levantou. Jacob pegou a mão dela e juntos eles voltaram para o tribunal para enfrentar o que viera a seguir. Uma mulher mais velha com cabelos cinzentos de aço e olhos penetrantes olhou para as festas se reuniram diante dela. Este não é um caso fácil. Ela começou. Ambos os lados apresentaram argumentos convincentes. O Sr. Vasquez demonstrou que tem os recursos financeiros para prover a criança. Sra. Santiago mostrou que ela é cuidadora principal da criança. Desde o nascimento, ela fez uma pausa, olhando diretamente para Miguel. No entanto, não posso ignorar as evidências documentadas do abandono do Sr. Vasquez durante a gravidez e os primeiros meses da vida da criança. Também não posso descartar o relatório da polícia sobre o suposto ataque. Mesmo que tenha sido arquivado após o fato, o rosto de Miguel se apertou, mas ele permaneceu em silêncio. Além disso, o juiz continuou: enquanto a atual situação de vida de Santiago pode não ser convencional, parece proporcionar um ambiente estável e amoroso para a criança. Reis demonstrou um compromisso genuíno com Santiago e seu filho. Rosa apertou a mão de Jacob com tanta força que doía, mas ele não se afastou. Portanto, anunciou o juiz, estou concedendo custódia total temporária à Sra. Santiago, com os direitos de visita supervisionados para Vasquez a serem organizados. Através do tribunal, esse acordo será revisado em 6 meses para determinar se um acordo de custódia mais permanente é apropriado. Rosa soltou um hálito trêmulo, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Jacob colocou o braço em volta dela, segurando menos-a perto enquanto tremia de emoção. Do outro lado da sala do tribunal, Miguel ficou abruptamente, seu rosto uma máscara de raiva. Isso não acabou, disse ele, sua voz carregando na sala silenciosa. Não por um tiro no escuro, Sr. Vasquez, disse o juiz acentuadamente. Sugiro que você aceite essa decisão graciosamente. Seu comportamento agora será observado quando revisitarmos este caso em 6 meses. O advogado de Miguel colocou uma mão restritiva no braço, murmurando algo em seu ouvido. Com um olhar final em Rosa e Jacob, Miguel se permitiu ser liderado do tribunal. Vencemos! Rosa sussurrou, voltando-se para Jaco. Nós realmente vencemos. Por enquanto, advertiu Diane, juntando-se a eles. A visita supervisionada começará na próxima semana e precisaremos nos preparar para a revisão em 6 meses. Miguel provavelmente não desistirá facilmente. Mas temos tempo, disse Jacob, seu braço ainda ao redor Rosa. Hora de construir um caso mais forte. Hora de mostrar que Maple Hollow é o melhor lugar para Nico, Rosa assentiu, enxugando as lágrimas. E hora de construir uma vida real lá, juntos. Quando saíram do tribunal entrando na luz do sol da tarde, Rosa parou e virou-se para Jacob. Leve-me para casa, ela disse simplesmente. Leve-nos para casa. Jacob sorriu, seu coração cheio para estourar. Casa, ele concordou, onde vocês dois pertencem. Mas enquanto voltavam para Maple Hollow, nem notaram o elegante carro preto que se afastou do meio. Fio para segui-los, mantendo uma distância cuidadosa. No interior, as mãos de Miguel Vasquez agarraram o volante, seu rosto colocado em linhas determinadas. Isso não acabou, nem mesmo perto. A vitória no tribunal trouxe um novo senso de paz para o bordo Hollow Farm. Rosa andou com degraus mais leves, não pulando mais em todos os sons inesperados. Jacob assobiou enquanto trabalhava nos campos, seu coração cheio de esperança para o futuro. E Nico prosperou, ficando mais forte e mais curioso a cada dia. As visitas supervisionadas com Miguel começaram conforme ordenado pelo tribunal. Todo sábado de manhã, Jacob levava Rosa e Nico ao centro de serviços familiares da cidade, onde Miguel passava 2 horas com o filho sob o olhar atento de um supervisor nomeado para o tribunal. Rosa odiava essas visitas. Odiava ver Miguel segurar Nico, mas cumpriu perfeitamente as ordens do tribunal. Como foi? Jacob perguntava quando os pegava, seu rosto apertado com preocupação. O mesmo, Rosa responderia com um suspiro. Miguel faz um bom show para o supervisor. Tudo sorrisos e conversas de bebê. Mas seus olhos, eles estão com frio quando ele olha para mim, como se ele estivesse apenas esperando sua chance. Jacob queria dizer a ela que estava imaginando coisas, que Miguel estava aceitando a decisão do tribunal. Mas ele não conseguiu mentir. Ele viu esse olhar nos olhos de Miguel para o tribunal, menos cálculo, determinação, raiva. Ele não terá essa chance, prometeu Jacob. Não vamos decepcionar nossa guarda. E eles não. Eles tiveram o cuidado de trancar as portas à noite para verificar.
a propriedade antes de deixar Nico jogá-la fora. O xerife Collins manteve sua promessa de que os deputados dirigissem regularmente. Lentamente, com o passar das semanas sem sinal de problema de Miguel, eles começaram a relaxar. A vida se estabeleceu em um novo ritmo. Rosa encontrou um emprego de meio período na biblioteca local, trabalhando enquanto Nico ficou com Jacob. À noite, eles preparavam o jantar juntos, brincavam com Nico, e depois que ele dormia, passava horas tranquilas no balanço da varanda, falando sobre tudo e nada. Quero contribuir mais, disse Rosa, uma noite, aninhada contra o lado de Jacob. Para a fazenda, para nossas despesas. Jacob beijou o topo de sua cabeça. Você já faz mais do que sua parte. A horta nunca parecia melhor. E as tortas que você está assando pelo mercado de agricultores estão trazendo um bom dinheiro. Não é suficiente, insistiu Rosa. Eu não quero depender de você, Jacob. Esse não é o tipo de relacionamento que eu quero. Jacob ficou quieto por um momento pensando. Que tipo de relacionamento você quer? Ele finalmente perguntou. Rosa mudou para olhar para ele, um igual, uma parceria. Eu também quero isso, disse Jacob suavemente. Então o que você está pensando? Eu tenho pesquisado pequenas empresas para mulheres, explicou Rosa. Há um especificamente para as empresárias hispânicas em áreas rurais. Eu poderia aplicar, talvez inicie algo aqui na fazenda? Jams, caseiros e assados talvez expandam a horta para um jardim de mercado adequado. O rosto de Jacob se iluminou. Essa é uma ideia brilhante. Poderíamos converter o antigo galpão de laticínios em uma loja de fazenda. Venda seus produtos, talvez. Alguns da minha carne e leite também. Realmente, Rosa perguntou, seus olhos brilhando. Você estaria disposto a abrir espaço para o meu negócio aqui? Rosa, Jacob disse sinceramente, levando as mãos nas suas. Essa não é mais apenas a minha fazenda. É a nossa casa. O meu e o de Nico, quero que você coloque raízes aqui para construir algo que é seu. Os olhos de Rosa cheios de lágrimas. Eu nunca pensei que teria isso, ela sussurrou. Um lugar onde eu pertenço. Alguém que acredita em mim. Agora, Jacob garantiu a ela. E você nunca o perderá. À medida que o outono se aprofundava no inverno, Maple Hollow se transformou. O antigo galpão de laticínios foi limpo e reformado em uma encantadora loja de fazenda. O pedido de subvenção de Rosa foi aprovado, fornecendo dinheiro suficiente para equipamentos e suprimentos comerciais de cozinha. Ela nomeou seu negócio Nichols Harvest e encheu as prateleiras com potes de geleia caseira, pão fresco e tortas sazonais. Jacob expandiu a horta, acrescentando uma pequena estufa, para que Rosa pudesse cultivar ervas o ano todo. Os restaurantes locais começaram a fazer ordens para seus produtos frescos e assados. A fazenda, que havia sido apenas sucatando a operação de gado de Jacob, começou a florescer com esse novo empreendimento. Por tudo isso, Miguel continuou suas visitas supervisionadas com Nico. Na superfície, ele desempenhou o papel do pai dedicado perfeitamente. Ele trouxe brinquedos apropriados à idade, tirou inúmeras fotos e encantou os supervisores com sua aparente dedicação. Mas Rosa percebeu que suas perguntas sobre os cuidados de Nico se tornaram mais pontiagudas, meias sandadas, como se estivessem procurando algum erro que ela pudesse ter cometido. Ele perguntou se Nico esteve no médico recentemente, disse Rosa a Jacob após uma visita. E quando eu disse que sim, para o seu check-up regular, Miguel queria saber o nome do médico, a data exata, mesmo quais vacinas ele recebeu. Ele está construindo um caso, disse Jacob sombriamente, procurando qualquer coisa que ele possa usar contra você na revisão de 6 meses. Rosa assentiu. Sua alegria em seus novos negócios momentaneamente diminuiu. Foi o que eu pensei também. Ele está apenas levando seu tempo. A revisão de 6 meses se aproximou quando o inverno deu lugar ao início da primavera. Rosa e Jacob se encontraram com Diane regularmente, fornecendo atualizações sobre o desenvolvimento de Nico, o novo negócio de Rosa e sua vida em casa estável. Mas o advogado de Miguel estava construindo seu próprio caso, concentrando-se na presença perfeita de Miguel em todas as visitas supervisionadas e em sua aparente transformação em um pai dedicado. É tudo um ato, insistiu Rosa durante uma reunião com Diane. Ele não se importa com Nico. Ele simplesmente não suporta que eu construí uma vida sem ele, que estou feliz. Infelizmente não podemos provar seus motivos, disse Diane. Só podemos demonstrar que você está fornecendo um lar estável e amoroso para Nico. E nessa frente, você está fazendo tudo certo. O negócio, o trabalho na biblioteca, seu relacionamento com Jacob, menos tudo mostra que você criou um ambiente seguro para o seu filho. E quanto ao nosso relacionamento? Jacob perguntou. Isso será um problema, não somos casados. Diane considerou isso. Pode surgir. O juiz pode querer garantir a permanência de seu acordo de vida.
Jacob e Rosa trocaram uma olhada. Eles não discutiram o casamento, embora ambos tenham pensado nisso. O momento nunca parecia certo, com o estojo de custódia pendurado sobre eles. Vamos atravessar essa ponte quando chegarmos a ela, disse Rosa. Mas a pergunta permaneceu entre eles na viagem de volta para casa. Naquela noite, depois que Nico estava dormindo, Jacob encontrou Rosa na cozinha, embalando potes de manteiga de maçã para um pedido de restaurante com vencimento no dia seguinte. Sobre o que Diane disse hoje, ele começou, encostado no balcão. As mãos de Rosa param. A coisa do casamento. Jacob, você não precisa... Quero, ele interrompeu. Casar com você. Quero dizer, não por causa do processo judicial ou do que o juiz pode pensar. Porque eu te amo. Porque não consigo imaginar minha vida sem você e Nico nele. Rosa olhou para cima, seus olhos arregalados. Você está propondo? Jacob sorriu timidamente. Não muito bem, aparentemente. Eu tive um discurso inteiro planejado. E um anel. Está no andar de cima, escondido na minha gaveta de meia. Eu estava esperando o momento certo. Rosa abaixou a jarra que ela estava segurando e se moveu para ficar na frente dele. Este é o momento certo, disse ela suavemente. Apenas nós em nossa cozinha no final de um dia regular. É perfeito. Jacob pegou as mãos nas dele. Rosa Santiago, você quer se casar comigo? Seja minha esposa, deixe-me ser pai de Nico, construir uma vida comigo aqui em Mapio Hollow. Lágrimas derramaram as bochechas de Rosa enquanto ela assentia. Sim, ela sussurrou. Sim, para tudo isso. Jacob a puxou nos braços dele, levantando menos a de seus pés em sua alegria. A risada dele se misturou enquanto ele a girava pela cozinha, ambos tontos de felicidade. Quando ele finalmente a colocou, ele segurou o rosto dela nas mãos e a beijou profundamente. Espere aqui, ele disse quando eles se separaram. Eu quero fazer isso corretamente. Ele correu para o andar de cima e voltou um momento depois com uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um anel simples, mas bonito, com um único diamante. Era a da minha avó, explicou Jacob enquanto o colocava no dedo de Rosa. Sarah nunca quis isso. Ela preferiu a nova que eu a comprei. But, eu sempre pensei que era lindo, clássico. É perfeito, disse Rosa, admirando a maneira como pegou a luz. Eu amo isso. E eu te amo, Jacob Reis. Eles decidiram manter em segredo seu noivado até depois da revisão da custódia. Nenhum grande anúncio nem uma festa. Apenas um conhecimento silencioso entre eles de que o futuro deles foi definido, mas a felicidade deles logo foi ofuscada por desenvolvimentos preocupantes. Na semana anterior à revisão, Miguel perdeu uma visita supervisionada pela primeira vez. Quando o centro o chamou, ele afirmou que uma emergência de trabalho o tirou da cidade inesperadamente. Eu não gosto, disse Rosa naquela noite. Ele não perdeu uma única visita em 6 meses. Por que agora, logo antes da revisão? Talvez realmente fosse trabalho Suguero e Jacob. Mas ele a compartilhou. 2 dias depois, a preocupação dele se aprofundou quando o xerife Collins parou na fazenda. Só queria dar-lhe um heads-up, disse ele enquanto estavam sentados na mesa da cozinha. Miguel Vasquez foi visto no Blue Ridge Motel, nos limites da cidade. Ele fez o cheque e ontem. O rosto de Rosa empalideceu. As visitas são aos sábados. Por que ele estaria aqui no meio da semana? É isso que me preocupou, disse o xerife. Eu tive um vice-duração, apenas de olho nas coisas. Miguel tá fazendo ligações, encontrando-se com alguém. Não conseguimos chegar perto o suficiente para ver quem pode ser seu advogado, sugeriu Jacob, preparando-se para a revisão. Pudaria. Concordou o xerife Collins, embora ele não parecia convencido. Apenas mantenha os olhos abertos. E me ligue se algo parecer desligado. Depois que ele saiu, Rosa estava junto à janela assistindo Nico tocar no quintal com um filhote que haviam adotado um mês antes. Eu tenho um mau pressentimento, Jacob. Algo não está certo. Jacob colocou os braços em volta dela por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Teremos muito cuidado. Ninguém vai machucar você ou Nico. Não enquanto estiver por perto. Mas, naquela noite, quando uma tempestade de primavera aconteceu lá fora, Rosa acordou com um começo. Algo a tirou do sono, um som, um sentimento, ela não tinha certeza. Ela pegou Jacó ao lado dela, mas o lado dele da cama estava vazio. Provavelmente checando os novos bezerros, ela pensou. Eles tiveram 3 nascidos naquela semana. Rosa estava prestes a se deitar quando ouviu um leve ranger do quarto de Nico. Do outro lado do corredor. Poderia ter sido a casa antiga que se instalava ao vento. Mas o instinto materno a tirou da cama em um instante. Ela atravessou o salão rapidamente, empurrando a porta para o quarto de Nico. Lightning piscou, iluminando uma cena que transformou seu sangue em gelo. Miguel ficou sobre o berço de Nico, uma bolsa embalada aos seus pés, estendendo a mão para levantar a criança adormecida. Afaste!
Se dele! Rosa chorou, avançando para a frente. A cabeça de Miguel se levantou, seu rosto girando de raiva. Por ser pego, ele é meu filho, ele assobiou. O meu, não é o seu e o fazendeiro. Coloque-o no chão, Rosa exigiu, aproximando-se. Agora, Miguel. Mas Miguel já havia levantado Nico, que estava começando a se mexer, confuso com as mãos desconhecidas segurando. Estou levando o que é meu, disse Miguel. Eu tenho uma nova vida criada para nós na Califórnia. Novas identidades, tudo. Você nunca nos encontrará. A mente de Rosa correu. Jacob estava no celeiro. O xerife estava a quilômetros de distância. Ela estava sozinha com o homem que já havia provado que ele poderia machucá-la. Mas esse era o filho dela menos seu bebê. E ela não o deixou ser levado. Você não está levando-o a lugar nenhum, disse ela, sua voz mais firme do que sentia. Coloque-o de volta no berço, Miguel. Se você sair agora, não chamarei a polícia. Miguel riu, um som frio que levantou os cabelos nas costas do pescoço de Rosa. Você acha que tenho medo da polícia? Os advogados de meu pai terão alguma acusação demitida antes do café da manhã. Não, Rosa. Eu terminei de jogar pelas regras. O juiz vai lhe dar custódia na próxima semana, menos via recomendação preliminar. Então estou tomando as coisas em minhas próprias mãos. Nico estava totalmente acordado agora, seu rosto amassando quando percebeu que a pessoa que o segurava não era sua mãe ou Jacó. Ele começou a chorar, estendendo os braços em direção. Ah, Rosa! Mamãe! Mamãe, ele lamentou. O sound da angústia de seu filho quebrou algo aberto em Rosa. O medo deu lugar a uma raiva feroz e protetora. Ela se lançou para a frente, não se importando mais com sua própria segurança. Deixe-o! Ela exigiu, agarrando o braço de Miguel. Miguel enfiou as costas com a mão livre, enviando menos a contracômoda. Não torne isso mais difícil do que é. Ele rosnou. Você perdeu, Rosa. Aceite. Rosa se firmou, ignorando a dor, onde seu quadril atingiu o canto da cômoda. Eu nunca vou parar de procurá-lo, ela prometeu. Nunca. Você passará o resto da sua vida olhando por cima do ombro. Algo brilhou aos olhos de Miguel. Duvide, talvez, ou cálculo. Nicholas, gritando agora, seu rostinho vermelho de angústia ainda pegando sua mãe. Cale a boca, Miguel sibilou a criança, dando-lhe um pequeno tremor perto do corar. Mas Nico só chorou mais, seus lamentos perfurando a noite. E então, através de suas lágrimas, ele chamou uma palavra diferente. Dada, dada! Oh, Rasta! De Miguel escureceu de raiva. Eu sou seu pai, disse ele, dando a Nico outro shake. Não é aquele fazendeiro. Eu? Rosa viu sua chance na distração de Miguel. Ela pegou a lâmpada pesada da cômoda e balançou menos a porra com toda a sua força, atingindo o braço de Miguel. Ele gritou de dor, seu domínio sobre Nico afrouxando o suficiente para Rosa arrebatar o filho. Ela apoiou para a porta, Nico agarrou-se firmemente ao peito. Mas Miguel se recuperou rapidamente, seu rosto contorcido com fúria. Você se arrependerá, ele ameaçou, avançando sobre eles. Rosa virou-se para a cor, mas Miguel a pegou pelos cabelos, puxando menos-a para trás. A dor explodiu em seu couro cabeludo, mas ela se recusou a soltar Nico, que estava gritando de terror. Deixe menos aí, veio uma voz profunda da porta. Jacob ficou lá, suas roupas úmidas da chuva, seu rosto uma máscara de fúria fria. Em suas mãos estava a espingarda que ele mantinha para predadores que às vezes ameaçavam o gado. Miguel congelou, sua mão ainda emaranhada nos cabelos de Rosa. Isso não se preocupa com você, ele cuspiu. Isso é entre mim e a mãe do meu filho. É aí que você está errado, disse Jacob, sua voz perigosamente calma. Qualquer coisa que ameaça Rosa ou Nico me preocupe. Agora deixe menos aí e dá um passo atrás. Por um momento tenso, ninguém se moveu. Então lentamente Miguel soltou o controle dos cabelos de Rosa. Ela imediatamente se mudou para o lado de Jacob, ainda segurando Nico com força. Você não vai atirar em mim, disse Miguel olhando para a espingarda. Você não é do tipo muito decente cumpridor da lei. Você está certo, Jacob concordou, não abaixando a arma. Não vou atirar em você. Mas vou segura-lo aqui até o xerife chegar. Ele assentiu em direção a Rosa. Ligue para o xerife. Collins? Rosa hesitou, relutante em deixar Jacob em paz com Miguel. Mas Nico ainda estava chorando, e ela precisava levar-lo à segurança. Ela saiu da sala, mantendo os olhos em Miguel até estar no corredor. Assim que ela se foi, o comportamento de Miguel mudou. A máscara de restrição civilizada caiu, revelando a raiva abaixo. Você acha que ganhou? Ele zombou. Brincando casa com minha mulher, meu filho, mas você não é nada. Um fazendeiro de terra com um negócio fracassado. O que você pode dar a eles que eu não posso? Amor, disse Jacob simplesmente. Segurança, respeito. Todas as coisas que você nunca deu a Rosa.
todas as coisas que Nico merece de um pai. O rosto de Miguel torceu. Você não é o pai dele, talvez. Não por sangue, reconheceu Jacob, mas de todas as maneiras importantes, Sou eu quem o agita a dormir quando ele tem pesadelos. Sou eu quem o faz rir, que lê histórias, que beija seus arranhões melhor. Onde você estava por tudo isso, Miguel? Miguel se lançou de repente, seu controle estalando. Jacob foi preparado para o ataque, evitando e usando o traseiro da espingarda para empurrar Miguel de volta. Mas Miguel foi mais rápido do que esperava, agarrando o barril da arma e torcendo menos a... Os dois homens agarraram, colidindo com móveis enquanto cada um lutou pelo controle. Miguel era mais jovem, alimentado pela raiva e pelo desespero de um homem que sabia que havia perdido tudo. Mas Jacob era mais forte, endurecido por anos de trabalho físico na fazenda e dirigido por algo mais poderoso que a raiva, o amor pela família que ele estava protegendo. Miguel deu um soco sólido à mandíbula de Jacob, fazendo-o de volta. Mas Jacob se recuperou rapidamente, enfrentando Miguel em volta da cintura e levando-o para a parede. Os quadros de imagem caíram no chão enquanto os homens lutavam. Você não pode vencer, Miguel ofegou, seus braços trancados em torno da garganta de Jacob. Eu nunca vou parar de vir para eles. Nunca. Jacob quebrou o domínio de Miguel com um cotovelo afiado nas costelas, depois girou para encará-lo. Sim, disse ele, respirando com força, você vai. Com isso, Jacob entregou um poderoso gancho direito que pegou Miguel Square na mandíbula. O homem mais jovem amassou, inconsciente antes de bater no chão. Jacob ficou sobre ele tropeçando, juntas dos dedos sangrando. A luta durou apenas alguns minutos, mas por horas. Ele rapidamente verificou que Miguel ainda estava respirando e depois prendeu as mãos com um cinto da cômoda. Ele encontrou Rosa na cozinha. Nico mais calmo agora, mas ainda se apega à sua mãe. Ela estava com o telefone pressionado na orelha. Eles estão a caminho, disse ela. Alívio inundando o rosto quando viu Jacob. Você tá bem, você tá sangrando. Jacob tocou seu lábio dividido, estremecendo. Estou bem. O inconsciente de Miguel, amarrado no quarto de Nico. Ele não vai a lugar nenhum até que o xerife chegue aqui. Rosa baixou o telefone e se mudou para ele, sua mão livre tocando seu rosto gentilmente. Você nos salvou. Jacob balançou a cabeça. Você se salvou. Acabei de terminar que você começou. Ele pressionou um beijo na cabeça de Nico, depois nos lábios de Rosa. Vocês estão seguros agora. Acabou. Mas não acabou. Quando o xerife Collins chegou com 2 deputados, Miguel foi preso por quebrar e entrar, tentar sequestrar e agressão. Enquanto o levaram ao carro de patrulha, ele olhou para Rosa e Jacob em pé na varanda. Nico entre eles. Este não é o fim, ele chamou. Ele ainda é meu filho. O xerife Collins o empurrou para a parte de trás do carro. Salve para o juiz, Vasquez. Você tem problemas maiores agora. Depois de terem dado suas declarações e a polícia finalmente saiu, Rosa e Jacob sentaram no sofá, Nico dormindo entre eles, exausto dos eventos da noite. Você acha que Miguel estava certo? Rosa perguntou calmamente. Isso não acabou? Jacob considerou isso. De certa forma não acabou. Miguel é o pai biológico de Nico. Isso é um fato que sempre fará parte de sua vida. Ele acariciou os cabelos escuros de Nico gentilmente, mas a ameaça o medo. Sim, essa parte acabou. Miguel cruzou uma linha hoje à noite que não pode ser cruzada. Nenhum juiz lhe concederá a custódia agora. Nenhuma visita supervisionada, nada. Rosa encostou a cabeça no ombro de Jacob, o peso da vigilância constante finalmente levantando. Estamos livres, ela sussurrou. Realmente grátis. Sim, Jacob concordou, colocando o braço em volta dela. Livre para viver nossas vidas. Para ser uma família, repetiu Rosa, a palavra cheia de admiração. Ela olhou para o anel de noivado no dedo e depois para Jacob. Quando devemos nos casar? Jacob sorriu, seus olhos enrugando para os cantos. Sempre que você quiser. Amanhã, na próxima semana, no próximo ano. Não vou a lugar nenhum. Logo decidiu Rosa. Muito em breve, eles se casaram 2 meses depois no quintal de Maple Hollow Farm. Foi uma cerimônia simples, com a presença de alguns amigos da cidade. O xerife Collins e sua esposa, Diane e sua família, e até Maria, a garçonete que enviou Rosa para Jacob. Em primeiro lugar, Rosa usava um vestido branco simples, que ela encontrou em uma loja vintage na cidade. Jacob usava um terno novo, o primeiro que ele comprou desde o funeral de Sarah. Mas desta vez, o processo foi para um começo, não um final. Nico, agora andando com confiança aos 18 meses de idade, desceu pelo corredor improvisado carregando um pequeno travesseiro com seus anéis. Embora Diane tenha andado ao lado dele para garantir que os anéis realmente chegassem ao altar.
enquanto eles trocaram votos sob um arco de flores silvestres que Jacob havia construído. Rosa Cole não ajuda, mas refleti sobre o quão longe eles chegaram. A partir daquela noite desesperada, quando ela chegou à varanda de Jacó com nada além de uma bolsa de fraldas e um bebê adormecido, até esse momento, tornando-se uma família aos olhos da lei, como eles já estavam em seus corações, Miguel estava aguardando julgamento, tendo sido negada a fiança devido ao risco de voo. Seus pais, chocados com suas ações, finalmente o viram por quem ele realmente era e alcançou Rosa como oferta de apoio financeiro a Nico, depois de muita discussão. Rosa e Jacob concordaram em estabelecer um fundo da faculdade com o dinheiro, mas de outra forma, não queriam conexão com a família Vasques. Pelo poder investido em mim, disse a Justiça da Paz, radiante para o casal. Agora pronuncie o seu marido e mulher. Você pode beijar a noiva. Jacob segurou o rosto de Rosa em suas mãos, olhando nos olhos dela com tanto amor que sentiu lágrimas surgirem por conta própria. Obrigado, ele sussurrou, apenas para ela ouvir, por trazer a vida de volta a Maple Hollow. Por trazer a vida de volta para mim. Obrigado. Ela sussurrou de volta. Por ser a casa que nunca pensei em encontrar. O beijo deles foi doce e cheio. Tipo, quando eles se voltaram para enfrentar seus amigos, Nico levantou os braços, exigindo fazer parte do momento. Jacob o pegou, resolvendo-o entre eles, e a multidão aplaudiu a nova família. Mais tarde, quando a pequena recepção se acertou e o sol começou a pisar nas colinas, Jacob encontrou Rosa em pé na varanda, olhando para a fazenda. Feliz? Ele perguntou, deslizando os braços em volta da cintura dela por trás. Maisde, que eu jamais pensei ser possível, ela respondeu, recostando-se contra ele. A loja da fazenda está prosperando. Nico está crescendo como uma erva daninha e eu me casei com um homem mais gentil que eu já conheci. Como eu não poderia ser feliz? Jacob pressionou um beijo em seu templo. Ainda temos desafios pela frente. As fazendas nunca são fáceis. E algum dia, teremos que explicar a Nico sobre Miguel. Eu sei, reconheceu Rosa. Mas vamos enfrentar isso juntos. Tudo isso juntos, Jacob concordou. De dentro de casa, veio o som do riso de Nico enquanto ele brincava com Maria. A luz da noite girou os campos dourados. Uma brisa suave carregava o perfume de flores silvestres e feno de corte fresco. Rosa entregou os braços de Jacob, olhando para o homem que se tornara seu marido, seu parceiro, o pai de seu filho de todas as maneiras que realmente importavam. Você já pensou em quão perto chegamos a perder isso? Se Maria não tivesse me dado seu nome, se eu não tivesse encontrado a coragem de bater na sua porta naquela noite, Jacob balançou a cabeça. Acho que não teríamos perdido. De alguma forma teríamos nos encontrado. Algumas coisas são apenas para ser. Rosa sorriu, de pé na ponta dos pés para beijá-lo. Eu acho que você está certo. Isso menos nós, Nico. Maple Hollow, isso estava sempre esperando por nós. Nosso lugar para chamar de lar. Quando as estrelas começaram a aparecer no céu escuro, Jacob pegou a mão de sua esposa e a levou de volta para dentro. Para o filho, para seus amigos, para o calor e a luz da casa que haviam construído juntos. Não apenas uma casa, não apenas uma fazenda, mas um refúgio verdadeiro. O lugar onde 3 corações bateu sob o mesmo teto. Não apenas sobrevivem, mas prosperando o lugar que todos pertenciam.